Sabe quando você está lendo e a sua mente começa a viajar? Ou quando você chega no fim da página e aí você percebe que não entendeu nada e tem que voltar para o início novamente? Pois é, nesse vídeo eu vou te dar 3 dicas preciosas para que você vença esses problemas e consiga ler mais. Então, bora! Fala leitores, meu nome é Juan Lennon e você é muito bem-vindo nesse canal. Um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam ao ler um livro é a desatenção, não é verdade? A pessoa mal inicia a leitura da primeira linha e já está pensando em várias coisas, somente já inundada por um monte de problemas, um monte de pensamentos aleatórios. Mas calma que você vai sair desse vídeo hoje tendo 3 passos práticos para conseguir se concentrar melhor na sua leitura e não perder o fio da meada do texto. A primeira coisa que você precisa entender é como se faz uma leitura ativa do texto. Você sabia que muita gente acha que a leitura é uma atividade passiva? Muita gente acha que você só precisa sentar, pegar o livro e o conhecimento que está naquele livro automaticamente vai ser transmitido para o leitor como se fosse um download, né? Você vai pegar o livro e o download vai acontecer. E aí você vai começar a ter o conhecimento daquele livro. Mas não é muito bem assim. Isso, na verdade, é um equívoco muito grande das pessoas. Segundo o nosso querido Mortimer Adler, que é o autor de Como Ler Livros, que inclusive é um livro para quem quer ter uma vida de leitura, esse livro aqui é um livro obrigatório. Se você quer realmente permanecer com sua vida de leitura ativa, constante, você precisa ler esse livro. Então, invista porque vale muito a pena. Mas voltando aqui para o nosso assunto, Mortimer Adler vai dizer que a leitura é tão ativa quanto a escrita. Ou seja, assim como o escritor foi intencional e ativo em passar para o livro o conhecimento que ele estava tentando desenvolver, o leitor também precisa ser ativo em tentar compreender o desenvolvimento dos argumentos daquilo que está sendo construído pelo autor. Logo, a ação do leitor também é uma ação ativa, assim como a ação do escritor foi uma ação ativa. E nessa relação entre leitor e escritor, a única coisa passiva é o livro. Ele é o único agente que está sendo passivo nessa dinâmica, né? O escritor foi ativo em escrever, o leitor está sendo ativo em ler, e o livro é o único agente passivo da história. Só para você entender, quando o Mortimer Adler começa a falar sobre a leitura ativa, ele vai comparar esse processo a um jogo de beisebol. No beisebol existe aquele cara que é o arremessador, aquele que é o rebatedor e o apanhador. E fazendo uma analogia entre esses papéis, o escritor seria como o arremessador ou o rebatedor, e o leitor seria como o apanhador. E nessa dinâmica você percebe que todos eles são ativos no jogo. E a única coisa passiva nessa história é a bola, que é jogada de um lado para o outro de acordo com o desenvolver da partida. Então, nessa analogia você percebe que todos os participantes da partida, eles são ativos, assim como os participantes dessa dinâmica entre leitura e escrita são ativos também. Por isso, quando você senta para ler o livro, você precisa se esforçar para conseguir compreender aquilo que está sendo descrito no livro. Porque se você não fizer isso, com certeza a sua mente vai vaguear por todo tipo de problema, pensamento ou coisa que vai vir tirar sua atenção naquele momento. Você consegue imaginar um jogador de futebol pensando em outras coisas que não sejam a partida em si? Se ele não fizer isso, ele não vai conseguir realizar os lances, não vai conseguir realizar os toques, não vai conseguir realizar os chutes, as jogadas, enfim. Ele precisa estar concentrado naquilo que ele está fazendo no meio do jogo, assim como o leitor precisa estar concentrado em obter o conhecimento no momento em que ele está lendo. Então, no momento que você iniciar a leitura, se debruce sobre o livro, tente compreender exatamente o que o autor está tentando desenvolver, preste bem atenção nos argumentos que ele está desenvolvendo, se aquilo que ele está propondo realmente faz sentido com a narrativa completa do texto. E aí, nesse processo, você pode usar vários artifícios, você pode escrever no livro, você pode sublinhar, você pode utilizar marca-texto, você pode anotar aquilo que não faz muito sentido, aquilo que o autor ainda não resolveu muito bem. Quando você começa a fazer essa dinâmica, você se torna mais ativo na sua leitura e, consequentemente, a sua concentração também aumenta. Sem falar que nesse processo você também está utilizando outros sentidos do seu corpo para que a sua atenção esteja voltada para o texto. Por exemplo, quando você está lendo, você está utilizando a sua visão. Mas quando você lê e escreve, você está utilizando não só a sua visão, como também o seu tato. E isso vai fazer com que a fixação do conteúdo seja maior. E melhor ainda seria se você, além de ler e escrever, também lesse em voz alta, porque você estaria utilizando mais um sentido, que seria a audição e a fala, para conseguir desenvolver esse ato de leitura. Então,
todo esse processo, todos esses sentidos que você pode agregar na sua leitura vão fazer com que você esteja mais concentrado no momento da sua leitura. A segunda coisa que você precisa fazer para que você mantenha atenção na sua leitura é descarregar sua mente de todo tipo de preocupação ou pensamento aleatório. E a forma mais rápida de fazer isso é tendo papel e caneta em mãos. Aí pode ser seu diário, pode ser seu caderno, pode ser uma folha comum, não importa. O que você precisa entender aqui é que no momento que você está buscando criar o hábito de leitura, você está lutando com muitas outras coisas que estão passando na sua mente. Coisas essas que para a sua mente são mais interessantes ou mais importantes do que a leitura naquele momento. E se você quer manter e criar o hábito de vida de leitura, você precisa entender que você vai lutar bastante contra isso no início, porque o seu cérebro não está acostumado com aquela atividade. Ele quer te levar a fazer outras atividades, ou mais importantes para ele naquele momento, ou mais prazerosas. Então, ele vai trazer uma enxurrada de pensamentos na sua cabeça, ou de preocupações, que vão fazer você perder a sua atenção naquele momento no texto. Então, no momento que você estiver lendo, veio algum pensamento aleatório na sua mente, ou alguma tarefa, alguma obrigação que você precisa fazer, que é algo importante que você não pode esquecer, você vai pausar a sua leitura imediatamente e vai anotar qual é esse compromisso que a sua mente está tentando te lembrar. O objetivo disso é fazer com que a sua mente se alivie de todo tipo de preocupação para que você possa voltar à sua atividade de leitura. A terceira e última dica para que você mantenha a sua atenção e foco na leitura é: faça ciclos de leitura. Veja, já foi comprovado por meio de alguns estudos que a nossa mente ela tem a capacidade de concentração de cerca de 30 minutos. Claro que existem exceções, pessoas conseguem se concentrar por mais tempo, mas a grande maioria, e talvez você se inclua nessa grande maioria, só vai conseguir ter uma concentração mesmo forte por 30 minutos aproximadamente. Então, comece a fazer ciclos de leitura onde entre 25 a 30 minutos você vai se concentrar totalmente na sua leitura, e depois que passar esse período você vai tirar 5 minutos para esfriar a mente. Você vai levantar, vai sair do seu lugar, vai dar uma volta, você vai beber uma água, vai beber um suco, vai beber um cafezinho, e depois desses 5 minutos você vai retornar e fazer novamente um ciclo de 25 a 30 minutos de concentração naquilo que você está fazendo, ou seja, na sua leitura. E se você conseguir fazer em média 2 a 4 ciclos desse por dia, você já vai perceber que você vai estar muito à frente da média dos brasileiros que não conseguem fazer a leitura diariamente e, consequentemente, vai perceber como a sua vida de leitura vai melhorar. E para você fazer esse processo, você pode usar o seu despertador ou o despertador do celular, ou até mesmo acessar o Play Store e baixar um aplicativo chamado Pomodoro. Esse aplicativo já tem os ciclos certos de concentração e os ciclos de pausa, tudo programado. E você também pode ali fazer os ajustes de tempo, caso seja necessário. E esse método é tão poderoso que vários concurseiros ou pessoas que estudam para a faculdade utilizam esse método. Então, é algo comprovado que vai sim te ajudar na sua concentração. Agora, um pequeno alerta. Saber todas essas coisas não vai mudar a sua vida de leitura. O que vai realmente mudar a sua vida de leitura é se você praticar essas coisas. Então, deixa eu ser um pouquinho coach na sua vida e eu preciso te falar, cara, pratica essas coisas. Se não, as 3 coisas, pratique pelo menos uma. Se realmente você quer ter uma vida de leitura, pega alguma dessas dicas e pratique no seu dia a dia. Veja o que funciona para você, aquilo que realmente faz sentido e tente colocar na sua rotina de leitura. E aí você vai ver que realmente você vai começar a ter uma vida de leitura muito mais ativa. Então, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessas 3 dicas. Eu espero que também você pratique essas 3 dicas e que, se foi bom para você, comenta aqui nos comentários como que funcionou, o que funcionou para você, o que foi melhor. Não esquece também de ver essa outra resenha aqui que eu fiz falando sobre o que pode ser crucial para mudar a sua vida de leitura e fazer com que você leia mais. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por assistir até aqui. E eu espero ver você aqui num próximo vídeo, porque eu vou estar aqui incentivando a leitura e compartilhando as minhas impressões. Um grande abraço a todos e até a próxima.